Vice-governador, vamos mudar agora um pouquinho de assunto, vamos falar sobre essas tarifas, e aí a gente vem, né, para o lado não muito agradável da história e preocupante, né, não só para Minas Gerais, mas para o Brasil todo nesse momento. A gente já teve agora recente a própria FIENG estimando um impacto, né, desse tarifaço, dessa tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre a economia especificamente de Minas Gerais, de uma perda de mais de 21 bilhões de reais no PIB mineiro, afetando diretamente 187 mil empregos. Quais setores, na visão do senhor, realmente são os mais expostos a esses riscos? E esse impacto vai em linha com o que vocês aí também no governo têm estimado nesse momento? É nessa magnitude? Qual que é a avaliação, né, da magnitude no impacto do PIB, da atividade econômica do Estado e, obviamente, também os setores mais expostos a isso? O duro para nós é porque os nossos dois maiores produtos são também os dois maiores produtos da pauta de exportação, minério e café. Minas Gerais é um grande exportador dos dois produtos. No caso do café, os Estados Unidos é o nosso maior cliente individual, então só em comércio de café nós estamos falando de perdas que podem afetar R$ 1 bilhão de vendas de café nesse ano, US$ 1 bilhão, perdão, de vendas de café esse ano, 5,5 bilhões de reais. Ferro-Gusa é um outro setor gravemente prejudicado e as perdas calculadas pela FIENG convergem com aquelas que nós estamos calculando aqui, mais de 20 bilhões de reais de perdas possíveis em virtude de uma condução equivocada do tema da pauta internacional. Eu tenho repetido, nós temos um Itamaraty muito competente, lugar de discutir diplomacia é nos canais diplomáticos, não é no Twitter, por uma parte ou por outra. A gente precisa de muito cuidado nessa hora. Minas Gerais não pode ser prejudicada por isso. Estamos fazendo aqui as de mitigação que possam ser adotadas, mas nós temos a essa altura uma semana para tomar as providências necessárias antes que a gente sofra o início da nova tarifa de 50%. Estamos muito preocupados. Atinge a agricultura e mineração em cheio, uma parte da nossa siderurgia também é diretamente afetada, a exportação de carne, que é importante para Minas Gerais, também diretamente afetada, a produção de frutas também diretamente afetada. Então, Minas Gerais segue como um dos estados mais prejudicados, atrás apenas de São Paulo, em termos de exposição direta ao tarifaço do Trump. Vice-governador, você falou sobre estudo de medidas, né, para poder mitigar agora um pouco esse impacto. Quais medidas emergenciais estão sendo estudadas agora pelo governo estadual para tentar mitigar um pouco desse impacto para essas empresas atingidas? Nós temos 3 esforços já lançados, um de tentar abrir novos mercados para os produtos que iam para os Estados Unidos, porque a negociação com os Estados Unidos diretamente não é assunto que os governadores consigam tratar. Então, por mais que eu acho que está sendo mal conduzido, tem pouco que a gente possa fazer diretamente, mas abrir novos mercados é um esforço que o governador Romeu Zema e eu temos feito ao longo dos últimos anos. Então, a gente tem diversificado os nossos destinos, isso já nos ajuda, porque a gente tenta, com isso, abrir novos canais de escoamento. Além disso, a gente sempre atua na medida emergencial junto ao setor para entender se ele precisa de algum suporte técnico ou tributário para superar um primeiro momento de balão, pelo menos a gente já está conversando com cada um dos setores. O terceiro ponto é o de tentar fornecer os dados aos negociadores nacionais para que eles tenham condição de ir aos Estados Unidos e mostrar como é que isso também impacta o governo americano e a economia americana. Por exemplo, os nossos dados de açúcar são muito evidentes, de impacto para a economia americana, quando a gente mexe no preço do açúcar brasileiro e mineiro. Da mesma forma, quando a gente altera o preço do café. No caso do aço e do ferro, o americano talvez não perceba o impacto de forma imediata, porque ele pode buscar esse produto em outros lugares. No caso do café e da açúcar, esse produto não está disponível em outros lugares dos volumes que a gente fornece. Então, a gente consegue fornecer os dados para o governo brasileiro, tem feito isso, inclusive para que ele possa argumentar com os Estados Unidos as perdas para a própria economia americana, porque isso vai onerar lá no final das contas o consumidor americano nesses produtos que ele não tem como substituir, como é o caso do café e do açúcar.
Uhum. E vice-governador, na sua visão, tem tido espaço para uma ação coordenada entre os estados exportadores, os mais afetados principalmente, e o governo federal, para poder tentar mitigar esses efeitos desse tarifaço? Minas já dialoga de alguma forma com o Itamaraty ou com o Ministério da Indústria e Comércio nesse sentido? Como que vocês estão vendo aí espaço para essa ação coordenada? Há um atendimento de demanda nesse sentido? Gabriel, é uma preocupação minha e do governador Zema e de outros governadores, posso falar aqui pelo Sul e Sudeste, que a gente se fala muito, é da falta de coordenação hoje no governo federal para tratar quase qualquer tema. Por exemplo, a nossa pauta do Propag, do financiamento das dívidas dos estados, cada hora está batendo cabeça num ministério diferente. Na hora que a gente fala dessa questão das tarifas, não é diferente. O Ministério de Relações Exteriores e o Ministério de Desenvolvimento não conseguem definir quem tem a liderança efetiva do processo de negociação. Os estudos acabam se perdendo no caminho, muita conversa, como eu disse, na internet, e pouca ação efetiva coordenada do governo federal. Me preocupa. Quero acreditar que vão deixar espaço para o corpo técnico do Itamaraty tomar as providências que sejam necessárias, e volto a dizer, eu reconheço a capacidade técnica do Itamaraty brasileiro ao longo dos anos, mas a falta de coordenação do governo federal para fazer qualquer coisa nos últimos anos me deixa absolutamente pasmo e preocupado, porque como eles não conseguem coordenar sequer a conversa conosco, fico imaginando que fazer a negociação com os Estados Unidos esteja ainda mais difícil. E não é falta de disponibilidade dos estados, que é quem tem, os estados é que têm os dados, as federações é que têm os dados, mas a gente não tem visto por parte do governo federal uma disposição para que esse diálogo aconteça conosco aqui dentro de forma aberta, e isso nos deixa preocupado como é que está sendo conduzido no diálogo direto com os Estados Unidos ao longo dessas últimas semanas. Perfeito. Muito obrigada pelo seu tempo, vice-governador. Conversamos então com o Matheus Simões, vice-governador do estado de Minas Gerais. Bem-vindo sempre por aqui. Até uma próxima. Muito obrigado.